São 3 questões, então o que a Giovana vai nos ajudar. Então, por favor, o colega que queira se manifestar, fazer algum comentário, crítica, pergunta, enfim, sintam-se à vontade, e nós temos aí um tempo juntos, justamente para isso, tá bom? Então, tem uma pergunta aqui que eu vou fazer para os 3 colegas. Onde será que foi o Eli? Eu estou preocupado com o Eli. Está por Eli. Eli? Não está aí. Deve estar no outro canto. Está chegando, né? Ah, tá certo. Isso é fundamental. Ele foi atender às suas necessidades químicas. Bom, eu vou perguntar, então, para o Menezes e para a Carol. E se algum colega quiser ajudar também a contribuir para a resposta da pergunta, eu mesmo talvez tenha um comentário, que é o seguinte: livro didático, 2 pontos, mais ajuda ou mais atrapalha, Menezes? Bom, precisa ver que livro didático, né? Quando nós produzimos os parâmetros curriculares nacionais, eu coordenei os parâmetros de ciência da natureza e matemática. Um mês depois, os livros todos vinham com carimbo na capa, de acordo com os parâmetros curriculares. Mentira, não estavam de acordo. Mas eles puseram o carimbo na capa, pelo menos, tá certo? Ora, agora a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, também demandava, já para esse ano, livros adequados e tal. Não é coisa fácil. Mas Eli, please. Seria preciso que houvesse material que estimulasse o fazer dos estudantes, trabalhos coletivos, atividades, desafios, e não pura e simples informação. Já há sistemas que são acessáveis pela internet e que, portanto, substituiriam a parte informativa de boa parte do livro didático. Mas eu acho importante que haja, sim, material didático impresso com esses desafios. E portanto, agora, se for o velho livro didático, com lista de pontos, pensando o currículo como índice do livro, é melhor que não haja. É melhor que não haja. Ele vem para atrapalhar, para travar a transformação que é necessária, né? E eu me lembro, já há um bom tempo, de ver livros didáticos que só são usados pelos professores para passar a lição de casa. Ou seja, o livro não é pensado como instrumento real de trabalho dos professores, mas como pauta do discurso do professor. Então, ou seja, o livro didático já está atrasado, já estava anacrônico na sociedade industrial, mais anacrônico estará se mantiver desse jeito na sociedade pós-industrial. Mais do que isso, com as tecnologias de informação hoje disponíveis e com o fato de que com um tablet ou mesmo um celular você tem acesso a informações que podem estar bem estruturadas, se você tiver uma plataforma, um sistema, eu acho que as editoras estão se coçando para falar pouco, para ver como é que elas mantêm o seu mercado. O que acontece é que muitas editoras estão associadas a sistemas de ensino. Então, elas já trabalham articuladas como um pacote do qual elas são parte. Ora, se forem bons sistemas e bons materiais, que seja assim. Mas eu tenho lá minhas dúvidas. Havia eu vou usar uma palavra feia, uma máfia do material didático durante décadas, porque era um mercado bilionário. Não estou falando de milionário, estou falando do bilionário. E, portanto, a disputa por esses espaços, etc., e mais pela outorga pública da compra desses materiais, ela estabelecia uma briga feia, uma briga de cachorro grande. Agora nós estamos numa passagem. Os desafios que eu falei
que os professores vivem nesse momento, de ter que se readequar para um outro universo, não escolar, para um outro universo social e no mundo do trabalho, também vai ter que ter como contrapartida os materiais educativos, que não são só livros didáticos, são sites, são laboratórios virtuais. Essa modificação está acontecendo. De certa maneira, nem precisamos nos preocupar muito. Se eles bobearem, cai do cavalo sem precisar de ajuda, porque a moçadinha já aprendeu a se informar de outro jeito. Uma coisa que eu só queria fazer um comentário. O que eu acho assim lamentável, muitas vezes, é o livro didático substituir o professor, ou o professor se deixar substituir pelo livro didático, substituir no sentido de segui-lo, ser refém dele e ser um fiel seguidor no mau sentido aí do caso, né? E nesse sentido, o livro substitui o currículo, substitui outras referências, e o professor perde a criatividade, a autonomia, né, a liderança que se espera que ele tenha e que, legitimamente, ele tem o direito de ter em sala de aula. Eli, a pergunta é o seguinte, que a colega Fernanda fez. Se o livro didático mais ajuda ou mais atrapalha? Mas, Carol, você quer falar alguma coisa? Ou... Por favor, então. Enquanto isso, você pensa, Eli. Eu penso que não, é. Eu acho que se você apertar aqui, Carol... Apertado. Agora... Bom, meus caros, minhas queridas, a gente está falando aqui até as perguntas, mas a ideia é que vocês falem. Daqui a pouco nós queremos escutar vocês, tá bom? Ok, agora vocês me ouvem. Eu concordo com o que o professor Menezes trouxe, de que existem os pontos positivos e os pontos negativos, e eu não preciso me repetir com relação a isso, então vou trazer umas informações adicionais. Voltando para uma das questões também daquela pesquisa profissão docente que a gente fez com 2.160 professores o ano passado, a gente perguntou o que eles acham que era mais importante que os seus empregadores, no caso o governo, desse de suporte para eles. E os recursos pedagógicos veio como um dos mais votados. O livro didático é um dos recursos pedagógicos, o ponto é que muitas vezes ele é o único. Além disso, eu vou trazer uma informação adicional. Como eu disse para vocês, no final de janeiro eu fui a Singapura para ver então qual era a mágica que acontecia em Singapura de ser o melhor sistema educacional do mundo. E eu consegui assistir uma aula. Eles são bem fechados politicamente, vocês sabem, mas a gente conseguiu assistir uma aula. E eu tinha que escolher, eu escolhi assistir uma aula de história, de ensino médio. E o interessante é que eles têm um processo que eles chamam da política, do desenho da política deles, que eles chamam de tight, loose, tight, que é um pouco amarrado, aí muita autonomia, e depois amarrado de novo. Sendo que o currículo é muito bem desenhado e muito amarrado, mas o professor tem extrema autonomia, até porque ele foi extremamente bem capacitado, para desenvolver esse currículo da maneira que ele bem entender. E eles adotam livros didáticos, mas nessa aula que eu assisti, ele usou o livro da maneira como eu acredito que ele deve ser usado, como um suporte para outros recursos pedagógicos que ele também usava. E o guia da aula dele eram excelentes perguntas norteadoras para a reflexão dos alunos. E ele conseguiu garantir uma aula de 45 alunos, porque todas as turmas lá têm 45 alunos para um professor, e tem um motivo para isso, que eles querem garantir recrutar os melhores professores, e para garantir isso ele não pode ter turmas muito pequenas, senão eles vão precisar de mais professores. Enfim, ele conseguiu engajar todos os alunos e deu para perceber que do que estava sentado na primeira fileira até o que estava sentado na última fileira estava dialogando com ele ou com seus coleguinhas e estava entendendo o que estava acontecendo. Porque ele usava uma variedade de recursos que conseguiam engajar diferentes alunos e diferentes métodos de como os alunos aprendem ou não. E o livro estava lá. Os alunos teve um momento que eles abriram o livro na página tal, leram um parágrafo, depois voltaram e discutiram com o seu colega. Então, acho que entender o livro pelo que ele é um recurso pedagógico, não é o único, não deve ser o único, e o professor continua sendo o mais importante.
que vocês acham? Alguém quer comentar alguma coisa do público? Por favor, Giovana. Colega. Matemática na rede pública. Assim, o que eu vejo dos livros didáticos? A realidade dos nossos alunos, eu sou um professor iniciante, dou aula há 10 anos só, mas é que a realidade dos livros não é a realidade dos nossos alunos. Essa é que é a verdade. Então, quando eu preparo minhas aulas, eu normalmente verifico vários conjuntos de livros para poder preparar as aulas. Mas o que eu vejo é que a realidade dos livros não são a realidade dos nossos alunos. E aí você tem que articular exercícios que possam estar dentro da realidade dos nossos alunos. Esse eu acho que é o grande problema. Porque os alunos, quando pegam os livros e eles vão ter na sequência ali, eles têm muita dificuldade. Eu acho que esse é o principal problema dos livros didáticos. É a realidade, vamos dizer assim, os exercícios de matemática. Os exercícios de matemática estão muito avançados em relação às séries que você vai aplicar. É isso que eu acho. Obrigado. Bom, Carol. Então, agora eu vou pedir para o Eli. Tem uma questão diretamente vinda para ele, então que ele faça o favor de ler e comentar. Tá bom. A Isabel Villa-Lobos diz o seguinte: a inclusão nos currículos de pedagogia e licenciaturas de disciplina de História e Filosofia da Ciência não poderia contribuir para dar aos professores mais condições de resistir às imposições da tecnocracia? Conhecendo os princípios da ciência, reprodutibilidade de resultados, acúmulo de evidências, etc., os professores teriam mais condições de recusar a imposição de métodos e discursos de escassa validação empírica. Isabel, não sei se seria um grande passo incluir disciplinas, né? História e Filosofia da Ciência. Dependendo de como os cursos, né, de formação são montados, o entendimento do que pode ser ciência, da sua relação com verdade, da constituição de argumentos, da importância da lógica, da importância da conexão com a busca rigorosa, da identificação de fatos, tudo isso, não é? Mesmo não coincidindo totalmente com esse modelo da ciência que emerge das ciências naturais, na reprodutibilidade de resultados. Nas ciências humanas, não, por exemplo, não essa característica não é possível. Mas se houver essas características, essa atenção nas diferentes disciplinas da formação inicial, né, de docentes, eu acho que isso são elementos em que eles podem se apoiar para serem mais vigorosos na recusa das imposições, não é, de métodos e discursos digamos assim, que vem do topo da hierarquia administrativa dos sistemas escolares. Então, se eu não estou enganado, de maneira geral, a gente tem uma formação frágil, né, nas diferentes disciplinas dos cursos de formação de docentes em pedagogia, nas demais licenciaturas, nesses aspectos, né. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma tradição, não só brasileira e não só na área da educação escolar, não é, enfim, de redução dessa dimensão profissional, não é? Então, nós temos docentes sido tratados cada vez mais apenas como funcionários, não é? Então, os níveis superiores da hierarquia governamental, administrativa dos sistemas escolares poderiam, embora isso seja muito difícil, porque é desconfortável,
poderiam se inclinar para ter outra orientação, para estimular, incentivar, encorajar justamente o desenvolvimento dessa versatilidade que é própria do profissional. Não é? Mas isso é uma questão de opção política. Não é? Certamente que a categoria do magistério pode fazer uma força para que isso seja conseguido, para que isso seja, enfim, predomine esse incentivo ao seu lado profissional de maneira mais equilibrada com o fato de que todos somos funcionários. Não é? Agora, sermos reduzidos apenas a funcionários, apenas a quem tem que obedecer, né, e seguir regras, isso contraria as necessidades que estão postas para o exercício da nossa profissão. Quer dizer, se a gente só fizer isso, a gente não vai conseguir justamente fazer aquilo de compreender, né, aquela primeira fase lá do modelinho que a Caroline apresentou. Não é? De compreender com quem é que a gente está falando, com quem é que a gente está lidando, e compreender a nós mesmos. Não é? Se a gente só seguir regras, só fazer o que mandam, não é? E, no fundo, de fato, né, isto é impossível. Não é? Isto é impossível. O que acaba ocorrendo é que as pessoas driblam as regras e os mandamentos, não é, dos níveis superiores. E, nesse sentido, sabotam. Né? O Nilson usou essa expressão muito boa. Né? Sabotam. Não é? Todo o tempo. O ministro gostaria de acrescentar um comentário mais brincalhão, de certa maneira, sobre tal de filosofia da ciência que está mencionado. Eu acho que não dá mais para filosofar sem a ciência. Ou seja, a filosofia que desconsidere a cultura humanística das ciências humanas e a cultura das ciências naturais já está perdida. E, às vezes, a gente pode, sim, numa sala de aula, convidar ao filosofar sobre o mundo tendo em vista a ciência. A gente mesmo, semana retrasada, eu estava filosofando sobre essas coisas, vou contar o que é um filosofar pensando a ciência. A vida não surgiu no interior das estrelas, das grandes reações nucleares, altíssimas energias. A vida só surgiu onde tem água líquida, a uma distância confortável de estrelas, pelo menos da nossa, a gente sabe que surgiu. Essa distância confortável é um espaço de muito baixas energias. Quando a gente olha a evolução cósmica e olha, digamos, a tabela periódica dos elementos, não tem nada entre o hidrogênio e o hélio, nem podia ter, tá certo? Então dá a impressão, até chegar na tabela periódica, que a natureza é um jogo de armar. Se você armar direitinho, dá aquela tabela e não dá mais nada. Tá certo? Ora, depois que surge a química orgânica e a vida, a natureza mudou de gerente. É uma incrível diversidade produzida em baixíssimas energias, etc., muito longe dos milhões de elétrons-volts do interior de uma estrela. Ora, isso é uma coisa que me ocorreu. Eu estou filosofando aqui em voz alta com vocês, que nós estamos imitando a natureza. No tempo que eu me formei físico, há meio século, o bom mesmo era ser físico nuclear. Isso é que era sério. Físico nuclear, né? Porque se não é nuclear, não interessa. Porque havia um grande foco nos reatores, nas bombas, etc., e o físico fazia isso. Ora, hoje o físico da matéria condensada, que trabalha com semicondutores, etc., é que é a figura. Por quê? Nós produzimos um universo à base do silício, parecido com o universo da vida à base do carbono. Quer dizer, a microeletrônica dos semicondutores, que produziu a terceira e a quarta revolução industriais, é uma construção nossa parecida com a construção da natureza. Nós nos afastamos das altas energias e aí criamos a complexidade dos chips semicondutores e que tais. Então, veja só, eu estou fazendo em voz alta um filosofar possível em torno da ciência. Dá para filosofar sem pensar em Big Bang, surgimento da vida, evolução, sem levar em conta Einstein e Darwin? Não dá mais, porque esse é o descortinar do cenário em que nós estamos e é preciso filosofar sobre isso. Então, não se trata meramente de fazer a filosofia
filosofia da ciência que se pratica, mas filosofar levando em conta os conhecimentos científicos. Isso torna as coisas muito mais divertidas. Falhou. Isso torna as coisas muito mais divertidas. Há um lado da ciência que não é pragmático, que é olhar o mundo, compreender o mundo. E se você não compreende o mundo, nem o mundo que nós estamos vivendo, por exemplo, todos nós passamos horas por dia diante de uma tela LED. Seja a tela da televisão, seja a tela do nosso celular, do nosso tablet, etc. Ali está uma tela LED. Vai achar um professor de física que traduza que coisa é LED, que é sigla para Light Emitting Diode. Mal e mal ele sabe o que é um diodo semicondutor, por que ele emitiria luz, não faz ideia, e por que deram o prêmio Nobel de 14 para o LED azul, muito menos. Ou seja, você compreendeu o que é uma tela LED e como é que se deu essa revolução tecnológica? É muito interessante, é estimulante, é bonito. Não precisa servir para nada. Aliás, as coisas mais importantes, como dizia o colega, são as que não servem para nada. As que nos encantam, né? Beijar não serve para nada, besteira, tá certo? Mas a gente gosta, né? Então, eu estou brincando e não. Quer dizer, o pensar tem que ser divertido. E o filosofar sobre a ciência é uma das coisas mais divertidas que tem, porque é uma riqueza de invenção e de descoberta, como a vida, aliás, é uma riqueza de invenção e de descoberta. Alguém do público tem vontade de fazer... Por favor, Giovana. Cadê a Giovana? Ajuda para mim, velho. Os três colegas, Eli, Carol e Menezes, têm 2 perguntas cada um. Então, eu vou alternando, tá? Não sei se eu vou fazer uma boa gestão aí mas eu vou tentar. Eu vou tentar. Na verdade, boa tarde, eu sou a professora Lígia, trabalho com educação infantil na Prefeitura de São Paulo. Na verdade, a fala do professor Menezes remeteu a uma fala do professor Rubem Alves, que ele colocava que o desafio da educação hoje em dia é aprendermos a encantar os nossos alunos. Então, o desafio da nossa formação é demonstrar para os alunos o prazer em aprender. E se a gente não demonstrar para ele o quanto é saboroso, o quanto é palatável, apetitoso, o processo não acontece. É muito difícil, mas, por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade em física, vejo o professor falando, de repente me dá uma vontade doida de aprender. Então, é isso que está faltando, de repente, é a gente aprender a mobilizar os nossos conhecimentos empíricos para esse encantamento, para essa magia voltar a acontecer, né? Para a coisa poder dar certo e mover de uma outra forma, contra todas as forças que eventualmente existam. Obrigada, professor. Eu vou dar a palavra para a professora Ivone, mas só uma coisa, o Piaget ele pensava o jogo como estruturas, então ele propunha 3 estruturas. O jogo de exercício, que é o jogo da criança nos 2 primeiros anos de vida, o jogo simbólico, que é da criança dos 2 aos 7 anos, e o jogo de regras, que é a partir daí, e são estruturas que se incorporam. Mas, no jogo de exercício, a característica do jogo de exercício era 2. Prazer funcional e repetição. O que quer dizer isto? Né? O jogo para a criança pequena é o prazer da função, ou seja, o mamar por mamar, o pegar por pegar, o olhar por olhar. E é nesse prazer funcional que ela... Né, melhor que um beijo, é só o seguinte, Menezes. Não precisa ser nem na mesma pessoa, hein? Se for na mesma pessoa, até tudo bem. Eu não acho que o beijo é a preparação que vem depois. Não. Eu não falei preparação, eu falei melhor, mas tudo bem. Vocês me entenderam, né, gente? Então, se existe prazer funcional na escola, na sala de aula, maravilha, né? O duro é que nem sempre esse bendito prazer funcional está presente. Professora Ivone, por favor. Giovana, você é a professora. Pensando exatamente nesse ponto de que a pessoa pode aprender prazerosamente, eu gostaria de mencionar que existe muito esforço na mídia, pela própria internet.
Existem grandes programas. Eu penso que os colegas não estão ouvindo, professor. Existem grandes... Assim, tá bom? Existem grandes programas de objetos educacionais sobre os mais variados assuntos. Eu mesmo participei de um desses quando fizemos um para o MEC. E esses objetos educacionais e programas também de ciência divertida, tem muitos e que são muito úteis. Eu vejo muitas crianças que aproveitam muito um programa que chama Mundo... Como é que chama mesmo? Mundo Legal? Enfim, que é dado na televisão por um grupo de físicos que são até, daquele tempo que eu conheci, eram 4 físicos formados pela USP. Gente muito bem preparada e que faz uns programas em que ele procura desmistificar uma série de fenômenos. Lá em São Carlos, por exemplo, nós temos um dos nossos professores que tem um programa que chama-se Oficiência, em que ele procura desmistificar principalmente todas essas automações. Não é? O que é um sensor, como que o sensor funciona, dá os exemplos da vida prática mesmo. E isso daí é uma programação que ele está fazendo que eu acho muito interessante. E, além disso, o que eu acho mais bonito ainda, é quando você tem condição de levar desde uma criança até um adolescente ou um adulto, ou até uma pessoa da terceira idade, num belo museu de ciência, claro, onde ele entra em contato interativo com os experimentos. É uma coisa que fica uma alegria enorme. Eu já vi isso não só no exterior, como também no Brasil. Aqui em São Paulo, por exemplo, um museu maravilhoso, o Catavento. Vi no Rio Grande do Sul outro maravilhoso também, em Pernambuco. Nós, lá em São Carlos, temos um pequeno museu, a gente recebe as crianças, todos os experimentos são interativos. Então, acho que aproveitar recursos que eu poderia chamar, não sei se paradidáticos ou qual é o nome mais adequado, que estão tanto na mídia... Não importa. Não importa. Recursos em paralelo que existem, tanto na mídia, que estão disponíveis, como nos museus. E esses museus, muitos desses museus, têm sites também educacionais em que aparecem também as coisas que estão no museu. Quer dizer, você não precisa, às vezes, ir a Paris ou a Londres para ver alguma coisa linda que tem no museu desses. Então, esses recursos, eu acho que os professores deveriam usar de uma maneira intensa, porque eu acredito que, mesmo nos lugares mais pobres, você tem televisores, e se esses televisores tiverem acesso à internet, né, ou computadores, isso daí é que seria um apoio muito grande para despertar o interesse pela parte cultural e científica. Maravilha, obrigado, professora. Carol, por favor, você pode comentar uma das perguntas? Fazer uma minha? Isso. Passa para frente, né? Não, então, isso, você fala, responde uma das perguntas, tudo bem. por favor. Essa pergunta é sensacional e eu vou comentar os modelos que que a Ana Helena me pergunta aqui, mas depois eu quero passar para a Mônica, que na hora do almoço ela falou do modelo legal que ela usa na escola dela. Enfim, a pergunta é o seguinte: como seria a forma de medir a progressão da carreira se não for por meio de tempo de serviço ou por titulação, como se faz hoje na maioria das redes públicas do Brasil? Por exemplo, na Austrália e no Chile, como demonstrado. Então, eu vou falar, em primeiro lugar, vamos tirar logo do caminho, não é prova, tá? A prova não consegue avaliar esse tipo de competência, esse tipo de aprendizado. Então, vamos tirar isso logo do caminho para ser menos polêmico. E não tem um modelo comum, tá? Não tem um jeito, nenhum dos dois países fazem o mesmo modelo, eles são parecidos, mas não são iguais. E nenhum deles faz um tipo de avaliação só. É um conjunto de avaliações que, no final, você consegue captar esse tipo de progressão de carreira, que é avaliar se o professor melhorou ou não a sua prática. Enfim, na Austrália, como eu disse, o professor é acompanhado por um líder. Então, quando a gente está falando desse professor mais iniciante, ele é acompanhado pelo líder, o líder o ajuda a melhorar, mas também o avalia. E o diretor da escola também avalia esse professor iniciante. E como a Austrália conseguiu construir aquele documento que eu mostrei para vocês, mostrei só uma linha, né, mas ele é gigante. Eles fizeram isso a partir de um consórcio nacional entre o governo federal e todas as redes estaduais do país.
e esse consórcio também desloca um especialista para colaborar nessa avaliação. Então, ela acontece durante um período do ano, e aí, por exemplo, nas categorias mais altas, como a de líder, eles têm um limite de pessoas que podem ser aprovadas para líder naquele ano. E, a partir disso, eles fazem esse conjunto de avaliações, e são observações de sala de aula, autoavaliação. No caso do Chile, o professor grava um pedaço da aula, uma aula inteira, faz um portfólio. Então, é um conjunto de critérios que formam essa avaliação no final. Em Singapura, especificamente, é um pouco mais controlado. É a própria escola que avalia o professor, e essa avaliação está atrelada ao seu bônus no final do ano. A parte mais não tão legal é que eles fazem uma curva forçada, o que significa que sempre vai ter gente que vai ganhar o maior número do bônus, mas mesmo se a pessoa for quase tão boa ou igualmente boa, tem um limite de gente que pode ganhar o máximo naquela escola. Então, tem gente que vai ficar com 75% ou 60%, porque tem um limite no sentido que eles acreditam que nem todo mundo pode ser perfeito, então nem todos os professores podem ganhar 100% do bônus anualmente. Todos esses modelos são perfeitos? Não. E eles consideram que não são. Eles tentam fazer a maior quantidade de atividades possíveis para conseguir garantir que eles estão medindo adequadamente a progressão da carreira do professor. Nenhum desses países fazem prova, só para deixar claro. São sempre observações de sala de aula, análise de vídeo, autoavaliação do professor, construção de portfólio, feito por vários elementos da carreira. O aluno avalia o professor se autoavalia, o formador do professor avalia o professor, o diretor avalia o professor, uma pessoa externa avalia o professor, e aí, no final, eles compilam tudo isso. Parece complicado, mas é o jeito o menos errado de fazer. Mas não existe nenhuma medida comprovada de falar esse é o jeito certo de fazer. Tá? Todo mundo está indo na tentativa e no erro mesmo. A Mônica faz um jeito muito legal, que ela me contou no almoço, por isso que eu queria pedir para ela falar. Cadê a Mônica? Está ali. Ô, Mônica, fala um pouquinho, então, para nós. Faz favor. Então, tá dando para ouvir? Tá, né? Eu sou a Mônica, sou coordenadora pedagógica da EMF Mauro Fácio Gonçalves, da Prefeitura de São Paulo. Essa escola é mais conhecida como Escola Zacaria, fica no miolo do Parque Santo Antônio, na Zona Sul. E, assim, não é um jeito, né? Eu falei para ela, de manhã, a Bernadette Gatti estava aí, é uma parceira nossa da escola, que nós temos um programa de formação específico, que é o PROVE, Valorização do Educador. A Bernadette já foi até lá para estar fazendo palestra com a gente. E a nossa avaliação de professor, eu comentei muito com a Carol que é muito difícil fazer essa avaliação de professor. Né? Quando a gente fala principalmente em formação, foi até por conta disso que eu falei da avaliação. Né? A formação do professor também ela é muito julgada, né? E assim, é muito difícil falar em formação. Qual é a formação que a gente busca para o professor? Por que a gente precisa fazer a formação de professor? É por conta da avaliação que a gente faz, que, na verdade, às vezes não é nem avaliação, mas é um julgamento, que é o que a educação lá vem recebendo constantemente. É um julgamento, e é um julgamento por todas as pessoas que nem são da área. Quem é da academia sabe o quanto estuda educação, e mesmo assim não acha uma solução. E quem não estuda, às vezes o açougueiro está falando da educação. Né? A gente estava em greve, você passava em qualquer bar no centro para beber qualquer coisa, e os caras do bar já tinham um julgamento da greve, da educação, que era tudo vagabundo. Né? Então, assim, a gente estava falando da formação. E eu falei para ela, mas é estranho, porque assim, eu tenho professores com mestrado que, na minha concepção de educação, ele não dá uma boa aula. Claro. Ele não é um bom professor. Então, qual é esse tipo de avaliação? Qual é esse tipo de formação que tem que ter? E aí ela falou para mim, mas como que você faz? Eu falei, olha, na rede da prefeitura, quem está lá sabe que a gente tem, no final do ano, um espaço para fazer a avaliação da unidade. Né? E na minha escola, a gente faz, inclusive, aliás, os alunos fazem também a avaliação da unidade. E nessa avaliação da unidade, os alunos avaliam o trabalho do professor. E é muito triste quando tem um professor que pensa que o aluno não tem capacidade para isso, ou subestima a capacidade do que o aluno vai escrever lá. E o aluno, muitas vezes, ele avalia justamente a qualidade dessa educação que está sendo oferecida. Então, o que ele gostaria de ter? Ele não coloca que ele gostaria de ter piscina, porque a gente traça alguns pontos também. Mas ele coloca que a professora de português poderia corrigir todas as redações, para ela saber se ela está escrevendo melhor. Bacana. Que o professor de matemática poderia ter voltado
numa expressão que ela não entendeu, não conseguiu aprender. Mas ela errou na prova e ele passou para o próximo conteúdo. Então, existem essas avaliações. Diante dessas avaliações dos alunos, nós temos o hábito de chamar o professor, junto com o seu planejamento, com alguma frequência, e apontar para ele mais ou menos aquilo que ele está fazendo ou não. Seus alunos estão falando isso. Então, na verdade, a gente não aponta, né? Eu até dei um exemplo para ela dessa da língua portuguesa. Eu peguei a avaliação e entreguei para a professora. E a professora começou a se justificar. E eu falei para ela, não, mas não é para você se justificar para mim, é para você refletir. Pensar, né? Claro. Né? Então, assim, a gente acho que não pode trabalhar com julgamentos. Falei para ela da palavra culpa, né? Eu não trabalho com a palavra culpa, não procuro culpado na educação, acho que não tem. Falei para ela que eu acho que um pouco é culpa da psicologia, porque assim, eu acredito que a educação, na verdade, a maior dificuldade é porque as pessoas não trabalham com a psicologia dentro da educação. E tem que ser trabalhado, porque dentro da educação a gente tem gente, a gente tem sujeitos, indivíduos que têm os seus, as suas peculiaridades e que não são respeitadas. E não é porque não é respeitada porque o professor também não respeita. É porque é muito difícil trabalhar com 30 indivíduos, com 30 necessidades, com 30 focos que seja. Né? Então, é mais ou menos nisso. Eu avalio nesse sentido. Mônica, eu diria o seguinte, a culpa na psicologia corresponde mais ou menos na física à ideia de causa, no sentido de causa única. E quando o fenômeno é complexo e multideterminado, como é o nosso caso aqui da educação, não cabe, né? Não cabe você pensar numa causa única e nem numa culpa também centrada numa única parte do sistema que é complexo, né? Bom, falando em sistema complexo, professor Eli. Eu sou um sistema complexo. Você é um sistema complexo. Pois não, Nilson. Faz favor. Tranquilo. Olha, a respeito dessa coisa de avaliação, só para não perder a oportunidade, o segundo seminário, fazendo comercial, será sobre o planejamento e avaliação. É verdade, não é? É verdade. O segundo seminário, todas as falas serão sobre isso daí. Então, nós estamos só começando uma coisa e começando muito bem. Né? Agora, eu só queria lembrar, em relação à fala inicial da manhã, que avaliar sem ter algo planejado é difícil mesmo. Talvez não seja nem possível. A dificuldade que todo mundo está sentindo, a Mônica, você, Carol, não é? O mundo, é porque avaliar é fácil, ou é mais fácil, quando você tem um planejamento. E um planejamento só faz sentido quando há um projeto, quando há um rumo. Então, eu reitero apenas aqui que nós não temos um rumo, ninguém sabe para onde isso está indo, esse trem está indo, né? Ninguém sabe, não é? E precisa definir o rumo, aí precisa planejar, decompor metas e tudo, e avaliar para ver se o planejamento está rolando, né? Essa discussão sobre avaliação desvinculada de planejamento e projeto não leva a nada. A própria história inicial que vocês estavam comentando, que foi muito interessante também assistida aqui, sobre o livro didático, o livro didático padece desse mal, o excesso de avaliação. Disse que a avaliação do livro didático melhorou a qualidade do livro didático. Eu não acredito, não é? Eu não acredito. O livro didático bom sempre existiu, sempre, não é? Que morria de inanição porque os professores não adotavam, porque livro didático bom é exigente e tudo. Então, não é que a avaliação criou o bom livro. Na verdade, o excesso de avaliação, os excessos na avaliação do livro didático que o MEC realiza, essa avaliação, há décadas, os excessos conduzem a uma pasteurização do livro didático. Os livros didáticos ficam tudo muito parecido. Todos têm na capa, como o Menezes se lembrou, de acordo com os PCN, de acordo com o BNCC, de acordo com... E se há 30 anos, por exemplo, um autor produzia um livro didático, tinha um projeto, levava um editor e produzia um livro didático, isso hoje é inviável, absolutamente inviável, não existe. As editoras é que contratam autores para realizar os projetos dela. Não é? A editora tem um projeto e contrata gente, até aluno e jovens alunos, bons alunos, para realizar o projeto da editora. E o sonho de cada uma é um sistema de ensino, não é?
que é a pior praga que pode existir em termos de livro didático, no sentido de formatar o trabalho do professor. A formatação, não é? Todos são muito parecidos e o controle, o excesso de controle sobre o professor. Aula 45, aula 47, que aula, o quê, né? Então, o problema da avaliação também transborda e mostra sua face negativa na avaliação do livro didático. Portanto, meus caros, dia 13 de abril nós contamos com a presença de vocês aqui para falar sobre esse assunto, dentre outros. Mas eu falei que o Eli ia falar, mas agora o Menezes tem um tema sobre avaliação, ele vai falar na frente do Eli. O Eli aguenta. Tem uma pergunta, está ligado? Agora está. Tem uma pergunta sobre avaliação e já emendamos e lidamos com essa questão. A questão diz que a BNCC... não, a questão é outra. As provas como o IDEB e PISA avaliam principalmente conteúdo. E que outras formas de avaliação podemos para as competências socioemocionais, por exemplo? Né? Por que ainda valoriza só os saberes e a preparação para certas provas? Em geral, nós não sabemos avaliar coisas de natureza socioemocional, porque a gente avalia isso sem dizer que está avaliando. Como é que a gente avalia a vida amorosa ou uma amizade? Tá certo? Você avalia a amizade. Amigo verdadeiro, presente, que você gosta de consultar, etc., mas você não faz uma prova, né? nem para o ser amado, nem para o amigo. É vivido. Então, mas é possível, pergunto eu, fazer uma avaliação em que os ditos conteúdos não estejam separados do socioemocional? Eu acho que sim, tenho feito algumas tentativas nesse sentido, tanto para sugestões para a escola básica como nos meus cursos. Eu geralmente utilizo temáticas que são projetos. Então, o professor apresenta diferentes possibilidades, grupos de alunos, por afinidade ou outra razão, assumem esse projeto ou propõem um, eles vêm depois à sala de aula e apresentam o esboço do projeto para a turma. Esse projeto é validado pela turma, tá bom, é legal e tal. À medida que vai avançando, eles vão apresentando isso à turma. O que é que acontece? A avaliação, nota, tem 3 componentes. A autoavaliação do aluno. Um texto em que ele diz o que aprendeu, em que circunstância e por que, fazendo aquele projeto. O segundo, a avaliação que o grupo com que ele trabalhou fez da contribuição dele. Ele foi importante nas pesquisas na internet, na apresentação, produção dos PowerPoint, ou seja, o grupo de trabalho, 4 ou 5 pessoas, avalia. E o terceiro, a avaliação coletiva da turma ao resultado do projeto apresentado para a turma final. Esse é um modelo que eu desenvolvi com ciências aplicadas a pedido da Unesco e do SESI Nacional. Nas disciplinas que eu tenho ensinado, a avaliação também tem diferentes componentes. É uma monografia que é a síntese feita pelo aluno do curso, do que ele aprendeu no curso. Como nos meus cursos, meus alunos dão aula, porque eu formo professores, há uma avaliação feita a cada aula pelos seus colegas dele. E também, então, são vários elementos que são... Agora, não sou eu quem dou a nota. Essa é outra novidade. Como o professor tem que aprender a avaliar, aleatoriamente um colega se senta diante do outro e defende o seu portfólio. Ou seja, ele tem lá meia hora, 40 minutos, o colega vai ler a monografia dele. Eu só interfiro quando há uma discrepância de visões entre o avaliado e o avaliador, e raramente isso acontece. Então, é sim possível. Agora, por que é que eu sei que isso é muito difícil de praticar às vezes? Você está numa escola que está formatada para a preparação pré-vestibular. Ou seja, você está numa escola de adestramento para fazer certas provas. E a escola, o sistema e, às vezes, a própria família tem uma demanda do tipo formatador. E aí, as dimensões socioemocionais, a capacidade de argumentar, etc., se desprestigiam. Mas é sim possível, eu vou usar a palavra certa, subverter esse sistema e produzir
interações e formas de avaliação mais humanas. Eli, agora chegou a sua vez, Eli. Eu fico tentado a falar da avaliação de novo, mas a pergunta é outra. Você podia abandonar o sistema de notas, hein? Nas bancas de defesa da Faculdade de Educação não tem nota. Não tem nota. Você aprova ou não? Seria bem mais bonito. Bom, alguém que não assinou fez uma pergunta bacana aqui. Vocês conhecem experiências brasileiras em que os professores são ouvidos para a definição de políticas públicas educacionais? E adianta uma espécie de resposta que me parece muito sensata. Muitos governos dizem que fazem isso, porém, boa parte dos professores não se sente ouvida. Eu achei bem sensato. Eu acho que houve, de modo um tanto recente, algumas experiências que ampliaram a escuta e a participação do professorado. Eu estou me referindo em âmbito nacional às conferências nacionais de educação. O colega participou. E eu, salvo engano, eu acho que foram os momentos na nossa história em que houve mais amplo envolvimento, participação com delegados, delegadas escolhidas em cada local, município, né? E assim por diante nos estados, até num nível nacional. Mobilizou milhares de pessoas. Contudo, eu acho que isto ainda é muito insuficiente em termos de amplitude, não é? E que também não se, digamos assim, não se conjuga com esforços mais locais, não é? Municipais. Então, isso tudo conduziu a grandes diretrizes, né, que foram emitidas ou produzidas em um documento resultante da Conferência Nacional de Educação, que, aliás, o MEC jogou no lixo, não deu a menor importância, enquanto a sociedade civil estava assim, mobilizada e produzindo essas propostas, o MEC continuou fazendo as suas políticas da sua cabeça, com a sua relação com o Congresso Nacional e, enfim. Então, nesse aspecto, não foi muito efetivo, mas muito amplo. Mas, mesmo assim, muito insuficiente. Eu penso que há muitas, né, as redes escolares municipais e estaduais precisariam praticar isso muito mais e cotidianamente. A ideia de produzir políticas educacionais devia ser uma constante como parte do trabalho profissional de quem lida, né, diretamente com a educação, em diálogo com os leigos. Não é? Os leigos que são todo esse estudantado, esse monte de gente, algumas crianças que pela sua idade nos colocam desafios especiais de escuta, não é? Elas falam a sua linguagem, que não é a linguagem do adulto, e o adulto não sabe entender direito o que elas estão falando, assim como elas não sabem entender direito o que a gente fala. Então, a gente está muito engatinhando, por falar em criança, né? Nisso de escutar umas pessoas às outras, dar importância àquilo que elas pensam e, com isso, encaminhar para a produção de diretrizes para a política educacional. Esse caminho contraria uma tradição autoritária antiga do Brasil e de outros países, né? Políticas, não só as educacionais, políticas assim chamadas públicas, que é uma redundância, na minha opinião, se a política é pública, mas as políticas são geradas por pequenos círculos de governantes e de especialistas contratados por governantes. Entretanto, elas são direcionadas justamente ao grande público, justamente àqueles que presumivelmente seriam beneficiados pelas políticas. E, frequentemente, a coisa não combina. Não é? Algo que, adianto, né, se poderia fazer nesse sentido, né, para que houvesse, pelo menos, muito maior participação do professorado na elaboração de política educacional, seria proporcionar, nas jornadas docentes e nas aulas regulares, tempo para lidar com esse assunto e para que os professores e professoras possam conversar entre si, num mesmo estabelecimento e entre
profissionais de diferentes estabelecimentos. Nós vivemos um sistema organizacional que é organizado para ninguém falar com ninguém, e confinamento, e não sair da escola. Você não poderia estar adiantando parte do nosso programa no segundo semestre, porque uma das questões que foi lançada assim, pelo Nilson é que nós ainda hoje pensássemos a condução desse nosso programa nos próximos semestres. Nós temos já 2 conferências marcadas, mas nós não temos ainda o programa do segundo semestre. Eu acho que o que ele acabou de apontar pode ser um primeiro esboço para o trabalho, desse trabalho coletivo nosso, porque aqui nós temos, sim, um diálogo com vocês. Nós não estamos deitando sabedoria, nós estamos trazendo problemas. Eu acho que isso podia ser parte do nosso programa no segundo semestre, só para... Se o Nilson permitir, a gente faz. Se ele disser se ele mandar a gente fazer, a gente faz. Tá bom, né? Precisa ter chefe, né? Tá bom. Então, não, brincadeira. Eu fiquei curiosa eu fiquei curiosa só para saber se algum professor já participou de algum processo de debate ou de consulta de alguma política pública. É uma boa pergunta. Quer contar para a gente? Ela participou. Duas... Ali no fundo também tem uma outra pessoa. Manda lá. Isso, boa. Levanta a mão de novo aí no fundo. Aí, pronto. Os fóruns para isso têm sido, não sei se responde a pergunta de quem fez, as conferências, né? Conferências que começam ao nível municipal, conferências municipais, depois dali você tira propostas e vão para as conferências estaduais e depois federal. Eu participei de algumas de conferência municipal de assistência social e de educação em Cotia. Mas ali dentro da conferência até que há um espaço, embora os temas a serem discutidos já venham pré-definidos, as pessoas se reúnem em grupos, conversam, discutem entre si, elaboram algumas coisas e depois os delegados levam adiante. Eu não sei bem dizer o prosseguimento posterior, né? Mas não sei se esse seria o espaço o melhor espaço ou o espaço que realmente está funcionando. Tá bom? Que é a colega aqui. Como é que foi sua experiência? A minha experiência foi assim, eu fui convidada para participar lá na Fundação Fernando Henrique Cardoso, junto com o ministro da Educação na época, com a secretária da Educação, que nós fomos discutir realmente de onde veio a ideia do BNCC, que veio de Santa Catarina, tinha um governador, o secretário. Então, eu fiz este encontro. Então, de lá, junto com a Guiomar de Mello, também estava lá. Então, este encontro que nós tivemos sobre a educação. Me ouviram, saí na foto, né? Então, todas as minhas opiniões foram lá registradas. Eu adoro tirar foto, adoro me registrar também. Mas foi bem longo, foi um dia inteiro também de encontro. Foi lá na Rua Formosa. Se sentiu ouvida? Me senti ouvida, me senti famosa, porque lá o ministro da Educação também foi o antigo, eu esqueci o nome dele agora. Não, o Renato não, agora, esse último. Rocieli. Não, o ministro da Educação. Rocieli. Mendonça Filho, foi Mendonça Filho, exatamente, foi com ele. Nossa, foi muito bom o encontro. A Maria Helena de Guimarães Castro. Foi bem bom. A professora quer falar. Boa tarde, eu sou do município de Itapeva. E lá, né, nós estamos fazendo um trabalho que eu vejo que é bem interessante, principalmente em relação à BNCC. Desde o ano passado, na verdade, desde o ano retrasado, a gente tem feito um trabalho com os professores, né? Eu faço parte da Secretaria da Educação, trabalho com a formação de professores, e a nossa intenção lá, já desde o ano retrasado, é ouvir os professores. Eles têm participado de algumas comissões, inclusive nós nomeamos as comissões em comissão gestora e operacional, onde aí nós temos representantes tanto em alguns momentos, tem os representantes gestores, que seriam os diretores e alguns coordenadores, né? Mas, no ano passado, a gente teve uma intenção e funcionou bem, onde todos os professores
da rede participaram em relação a esse processo de construção e participação das diretrizes mesmo, né, em relação à própria BNCC. E esse ano nós estamos continuando com esse trabalho. E o mais gostoso nós tivemos um processo de avaliação, né, ouvindo também, né, sobre essa participação deles em relação a todo esse trabalho. E eu, né, junto com as minhas colegas aqui, tem mais um grupo aqui, né, que nós estamos participando hoje, a gente pode dizer assim, que os próprios professores, né, em relação, por exemplo, à educação infantil, que eu trabalho mais diretamente, deram um retorno para nós, falando assim, que legal, estamos sendo ouvidos, né? E isso, né, teve uma repercussão muito boa até para o nosso próprio trabalho, né? Porque muitas vezes não foram muitos encontros, né, para vocês entenderem. 1, 2 durante o processo, agora, né, voltando de novo em 2019, mas que uma pequena parte, né, 1, 2 encontros já faz toda a diferença e tem feito essa diferença. Então, e retorna também para o trabalho como um todo, não só em relação aos próprios docentes, né, mas a equipe, enquanto, por exemplo, eu como coordenadora pedagógica, né, então acho que isso é muito válido. É claro que tem muito ainda para se fazer, mas nós começamos de poucos encontros e está funcionando. Bom, só para nós nos localizarmos em relação ao tempo, gente, com relação a essa parte da tarde, nós temos ainda 20 minutos. E depois está previsto 30 minutos para uma síntese, para um comentário final, para um fechamento do dia de hoje. Então, nós temos 20 minutos. Carol, você tem uma pergunta, né? Tenho duas. Você tem duas, Eli, você tem uma, né? Não, todos perguntados. Beleza, e você tem duas, né? Então, eu vou fazer o seguinte, então a Carol porque na verdade, então, nós todos temos 20 minutos para essa segunda parte aí da tarde, tá bom? Então, por favor, Carol, fala você. Tá, essas são duas perguntas em uma, eu vou começar com a de baixo. Como proceder quando os cargos de gestão na administração pública são, na maioria das vezes, de nomeação? Depois eu passo para você. A pergunta do Daniel. A única coisa que eu consegui pensar no momento é que a gente está falando aqui hoje o dia inteiro sobre profissionalização e valorização do profissional da educação. Quando a gente fala em posições de liderança que são colocadas como nomeação política, a gente está falando de outra coisa. A gente não está falando de profissionalização e de valorização da carreira. Então, é uma outra conversa, e uma outra conversa no sentido de que deveria ser inadmissível. Então, eu não tenho muito o que falar, é uma pergunta fácil de responder. Agora, a primeira é mais interessante. Comparando o Brasil com outros países mais desenvolvidos, gostaria que você ampliasse a discussão sobre como está estruturado o processo de formação de gestores educacionais e se existe um entendimento de gestão estratégica de projetos nesses países. Sim, eu vou dar um exemplo do que eu vi em Singapura, porque o tempo é curto e não dá para falar de tudo, para não ficar confuso, e também porque foi lindo. Essa foi numa outra escola, porque lá eles dividem as escolas de ensino médio das escolas que vão do Fundo 1. O Fundo 1, praticamente, e as outras escolas pegam do Fundo 2 e o ensino médio. E essa escola foi de Fundo 1. Lembrando que todos os diretores de escola de Singapura primeiro foram professores. É uma das carreiras paralelas que partem da docência. Então, a gente está falando de uma professora de educação infantil. E tudo isso que eu vou contar parte dessa perspectiva. Obviamente, quando ela decide que ela vai seguir a carreira de liderança, ela tem todo o suporte de formação e desenvolvimento profissional para que ela consiga desenvolver as competências necessárias para ser uma excelente gestora. Quando a gente chegou lá, e como eu disse lá, a política é bem fechada. A gente conseguiu ir para essa escola porque um dos funcionários da Embaixada Brasileira tem seus filhos matriculados nessa escola. Então, a gente conseguiu ir porque um pai de aluno pediu para a gente ir.
Do mesmo jeito, na escola de ensino médio, a gente conseguiu ir porque a nossa tradutora, que era um grupo grande, parte do grupo não falava inglês, então a gente tinha uma tradutora. A nossa tradutora tinha uma filha matriculada nessa escola de ensino médio, então foi por isso que a gente conseguiu ir, porque uma mãe de aluna pediu. Se a gente pedir para o governo, eles vão falar que a gente não pode ir em escola nenhuma, lá em Singapura. Mas, enfim, estávamos nessa escola de educação infantil. Quando ela nos recebeu, uma excelente mesa de café da manhã preparada, uma excelente recepção, fez o tour na escola, com o detalhe de falar para a gente tomar muito cuidado para não fotografar nenhum aluno, porque todo mundo estava tirando um monte de foto. A primeira coisa que ela falou quando a gente sentou foi apresentar a missão e a visão da escola dela. É uma visão totalmente estratégica, e a missão dela é um desenho do perfil do egresso, do que ela deseja que os alunos de educação infantil até o 6º ano saiam sendo capazes de fazer. Não era conteúdo, gente, eram competências. E a maioria das competências eram socioemocionais. Então, ela queria que os alunos dela fossem autônomos, ela queria que os alunos dela conseguissem autorregular as emoções, ela queria que os alunos dela tivessem empatia, e ela mostrava qual caminho ele estava seguindo para alcançar cada um desses objetivos. Foi emocionante. Foi sensacional conhecer o país inteiro, mas essa escola foi o maior aprendizado que eu tive. Assim, sério, a gente queria realmente botar ela na mala e trazer ela para casa. E o nome dela era Minnie, igual a Minnie do Mickey Mouse. Então, era ainda mais fofo. Então, é só um exemplo de que, sim, há uma visão para gestão estratégica. Ela tinha uma missão para a escola dela, e ela tinha um caminho para seguir, e ela conseguia provar que ela estava conseguindo. E era uma professora de educação infantil. Deixa eu fazer um comentário sobre como é que eu vejo essa problemática socioemocional na escola de hoje, né? Como vocês sabem, a educação hoje é para todos, né? Ela é uma necessidade social, um direito de todos, etc. Então, com esse fato, né, com essa conquista desse direito, a escola, eu diria que hoje ela tem 2 grandes objetivos. Um, que é aquele objetivo de sempre, que é de possibilitar o acesso ao conhecimento, aquilo que todos nós precisamos ler, escrever, o calcular, etc. Agora, além disso, o fato da escola ser para todos traz a problemática da convivência institucional, né? E é nesse sentido que eu entendo socioemocional. É sócio porque tem a ver com convivência, tem a ver com regras, tem a ver com costumes, tem a ver com cultura, tem a ver com trocas, tem a ver com viver em comum num lugar sofisticado, complexo, que é o chamado escola, e que a criança passa boa parte do seu dia, não é? E ela precisa aprender a conviver num contexto muito complexo, com os colegas, com os professores, com as exigências, enfim. E é emocional porque, nesse jogo de trocas que a convivência escolar traz, você tem repercussões afetivas, alegria, tristeza, ciúmes, inveja, ressentimento, baixa autoestima, brincadeiras de mau gosto, bullying, não é? Comparações interessantes, comparações indevidas, manejos afetivos de todos os tipos, de todas as cores, que podem ser conduzidos, direcionados para o bem ou para o mal da criança, do todo, etc., etc. Então, nesse sentido, né, gente, a escola de hoje, né, o professor Menezes falou isso. Quer dizer, a escola de ontem, a escola que nós fizemos, o ginásio, o primário, etc., era a escola que só entrava e só ficavam aqueles que tinham boa cabeça e boa conduta. Senão, ou eles não entravam ou não ficavam. Hoje, todos entram e todos, em princípio, deveriam ficar, né, para aprender, etc., etc. Então, a problemática socioemocional se tornou muito importante, não apenas no contexto do desenrolar da aprendizagem das disciplinas, mas também da convivência institucional com a gestão dos conflitos que isso implica. Menezes, por favor, a sua questão agora. Pois não. Sim. Assim, eu vou falar um pouquinho da minha vida mais rápido, tá?
Eu tenho 25 anos de Estado. Eu trabalho como professora na rede pública estadual há 25 anos. Eu participei da implantação e implementação do currículo do Estado de São Paulo, tanto que o meu mestrado é sobre isso. Quando eu falo assim, o professor tem que fazer carreira? Tem. Ele tem que ser valorizado, mas eu não fui. Eu só trabalhei na diretoria de ensino, fiquei 4 anos, saí de lá porque eu ganhava pouco, não dava para trabalhar lá. Era mais fácil eu trabalhar perto da minha casa, que eu não gastava de almoço nem condução. A gente tem que colocar tudo isso no lápis. Então, o que falaram de valorização? Hoje eu estou na prefeitura. Então, há uma grande diferença entre o Estado e a prefeitura. No Estado, eu estou no nível 4, na letra D. O que é isso? Eu tive que fazer prova de mérito e tenho várias formações, vários cursos, sou especialista, várias coisas. Tá, isso é Estado. Na prefeitura ainda estou em estágio probatório. Então, eu tenho que dar todos os meus documentos, aqueles que eu fiz há 25 anos atrás até hoje. Então, quer dizer, é uma diferença muito grande. Então, quando for falar assim, a rede pública, há diferença. É estadual e prefeitura. Há uma grande diferença. É assim, muito. O que você acabou de falar, tudo isso que vocês estão falando, equivale a PEI. A PEI é o integral. Integral tem o socioemocional, protagonismo, tudo isso que está escrito no currículo do Estado de São Paulo, o PEI fez. Então, quer dizer, eu sou uma rede de informação, gente. Desculpa, mas eu tive que falar, porque tudo que vocês estão falando é a minha vida. Tudo que eu passei, estou passando até hoje. Então, eu gostaria de ser valorizada, eu não sou, porque a minha diretora, ela acha que eu sou muito para ela. Então, ela vai colocar quem? Quem ela indicou, quem sabe menos do que ela. Então, o que a pessoa pergunta para você é exatamente isso. É só o QI. É quem indica. Se eu me dou bem, se ela é bonitinha, se ela fica quieta, se ela não fala. Aí ela vai ser coordenadora, aí ela vai ser vice. Então, eu acho que deveria ter realmente um plano profissional para nós. Eu estudo, ganhei bolsa do Estado, não foi de graça. Tá? Trabalhei, ganhei, fui fazer mestrado. E, então, agora estou aqui. Eu tinha que falar isso, claro. Porque quando as pessoas falam, o professor é professor, ele vai morrer professor. Não, gente. Ele tem que seguir carreira, ele que tem que ser coordenador, ele que tem que ser diretor. Não é indicado. Uma professora, uma diretora que nunca deu aula, sendo diretora, isso é a pior coisa que existe. Ela não sabe como é que é uma sala de aula. Ela não sabe como funciona uma escola. Ela está colocada lá. Então, isso que a gente tem que ver. Não entendi. Isso nem passa pela sala de aula, gente. Isso é a pior coisa que existe. É verdade. Então, quando fala de educação, ela é tão complexa, né, que a gente tem que ver lá desde lá de baixo. Obrigada. Tá bom, só para a gente... Nós temos ainda, nessa penúltima parte, ainda 12 minutos, tá bom? Não, faz favor, professor. Não, foi muito... Eu tenho 2 questões, uma da Fabiana, outra da Ana Cláudia. A Fabiana fala do descompasso da Base Nacional Curricular, que, por um lado, quer o professor ativo, reflexivo, etc., e depois detalha tanto que engessaria a autonomia do professor, a sua ação profissional e tal. Isso é verdade. Há esse problema do ser prolixo e hiperdetalhado da base. Qual é o antídoto a isso? É saber que base não é currículo, é base. Você tem que olhar aquilo e tal, mais do que isso, tem que colocar aquilo no seu contexto. Se você está trabalhando no que se chama agora de comunidade, numa favela, tá certo? Com um monte de crianças em condição de risco, sendo abusadas e tal, você tem que lidar com cada uma daquelas temáticas naquele contexto e vai deixar muito lero de fora, porque não cabe naquela condição. Então, parte da função do professor, do seu profissionalismo, é olhar a base como base e saber que ele é responsável pela elaboração curricular. Pode ser que tenha detalhe demais, aquilo pode até ajudar, mas você saber o que põe dentro e o que põe fora. Ou seja, o professor tem que ter autonomia relativamente a essas coisas. O problema é quando você tem uma gestão engessada, tá certo? Um sistema que pauta você cada aula, não precisa nem ter a base comum, é só um sistema que te diz o que você vai fazer a cada aula. Aí você tem que subverter o sistema, com jeito para não perder o emprego. Né? Uma segunda, já passo a palavra para você. Uma segunda questão, essa da Fabiana.
o que esperar de mudanças nos componentes curriculares da educação básica, pensando nas mudanças do mercado de trabalho. Primeiro, o mercado de trabalho como tal está encolhendo. A oferta de empregos está encolhendo muito. E, portanto, o mundo do trabalho não é só mercado, é também espaço de iniciativa, de viração, de cooperação, etc. E as coisas estão mudando muito, muito rapidamente. Às vezes, se você der um treinamento muito específico, você está produzindo desempregado depois da manhã, porque aquela coisa para a qual você treinou não precisa mais. Eu contava para um colega agora, aí no intervalo do café, para ilustrar isso, eu tinha uma geladeira que fez aquela bola de gelo no congelador, e alguma coisa não estava funcionando lá. E eu tinha um colega mais esperto que eu, junto comigo, quando viu a coisa, disse, peraí, vamos entrar na internet. Entrou na internet, digitou o modelo, a FAMARC, o modelo do refrigerador, tinha vários problemas possíveis e orientação do que fazer. Em menos de 15 minutos estava consertada a geladeira. Ora, o técnico de refrigeração, de atendimento e tal, no momento em que se divulga a possibilidade de você fazer as coisas, está desempregado. Então, resposta direta a essa pergunta. Tem que produzir gente com flexibilidade para mudar de atitude, para mudar de emprego e não para ficar enquadrado naquele treinamento que você deu para o qual o mercado de trabalho... Isso vale, aliás, para profissões sofisticadas. O que é que vai ser da advocacia no momento que você tiver todos os transitados em julgado, como eles chamam, todo bem mapeado, tá certo? O trabalho, você não inventa crimes ou contravenções muito inovadoras. Então, o mundo da informação está alterando quase todas as profissões muito rapidamente. Você precisa de gente capaz de flexivelmente mudar de perspectiva. Aliás, uma das competências, uma das 10 competências da Base Nacional Comum Curricular é a capacidade de elaborar projeto de vida. Então, nós temos que ter escolas em que o pensar o seu projeto de vida seja parte dos objetivos da escola e não formatar para essa ou aquela profissão, né? E cuidado com relação à reforma do ensino médio. Tem as tais das... não é trajetória que eles chamam... os percursos, tem um percurso lá que é o profissionalizante. Não há palavra sobre que percursos são esses, na própria lei, nem na base, aliás, que a base é refém da lei. E mais, o professor dessas qualificações é um cara que vai ter o chamado notório saber. Nós não sabemos quem vai autorizar esse notório saber, quem são essas figuras, que formação pedagógica terá. Então, nós estamos diante de enormes pontos de interrogação sobre o futuro imediato da nossa educação. Eu tenho a impressão que o sentido desse trabalho que nós estamos fazendo aqui coletivamente, com as perguntas que vocês estão não só formulando, mas respondendo, diga-se de passagem, né? Vocês já perceberam isso, né? Nós temos, e isso me alegra muito, gente formulando e respondendo perguntas. É disso que a gente precisa. Essa interlocução talvez nos prepare para esse desafio. Que educação é essa em que a sociedade e o mundo do mercado de trabalho está mudando? Antigamente, para selecionar um executivo, uma pessoa num cargo mais elevado, se fazia o teste do QI. QI não é quem indicou, não, é quociente de inteligência, né? O que indicou é para esses cargos de indicação. Hoje, quando você vai selecionar um profissional para uma atividade um pouco mais elaborada, vai-se para uma mesa de reunião. Você não sabe nessa mesa quem são seus concorrentes pelo cargo, quem são da própria empresa, lançam-se questões pertinentes ao trabalho e o que é que se verifica? Se o sujeito sabe ouvir, respeitar diferentes pontos de vista, argumentar, ou seja, você está verificando competências que são, a um só tempo, cognitivas e socioemocionais. Claro. Na seleção, e essa é a seleção sábia, que o cara pode ser, sabe tudo, mas ser rude, não ser capaz de diálogo e tal, ele vai detonar a empresa, vai derrubar a empresa.
Então, veja, eu estou só ilustrando com como é que se selecionam profissionais hoje. Então, se você quer preparar para o mercado de trabalho, prepare para saber ouvir, para saber fazer interlocução, assumir uma situação, problema e trazer esboço de solução. Diga, Nilson. Pois não, Nilson. Olha, o Menezes matou a pau agora, porque essa ideia de competência socioemocional só faz sentido para mim quando você pensa na competência reduzida à competência técnica. Não é? Porque o Menezes falou, já estava o socioemocional junto, não é? Claro. Porque realmente, há duas competências básicas em qualquer sistema de competências que se pegue, na base ou em qualquer outro lugar, são assim, a capacidade de expressão em diferentes linguagens, capacidade de compreensão de um texto, de fenômenos, etc. Só que expressão e compreensão é um par, é um eixo, não é? Expressão é expressão de si, expressão de mim, né? Compreensão é compreensão do outro. Quem só se expressa e não vê o outro, nunca, é um desequilibrado. Quem só vê o outro e fica só balançando a cabeça, também não é competente, não é? Então, a ideia de competência já traz dentro de si o eu e o outro, não é? Não existe competência nos extremos, esquecendo o outro. E isso é o que o socioemocional busca. Só para ilustrar, esse tipo de seleção de um executivo numa empresa responde, em parte, a uma questão que eu estava trocando com o Ari Plonsky ali, que era a coisa da avaliação em contexto. Quando você põe um profissional numa condição em que ele vai estar trabalhando com seus parceiros, etc., você está avaliando em contexto. Uma prova escrita ou uma prova de QI não diz quem é o cara. Então, agora, o problema é você fazer isso com 40 alunos. Como é que você desenvolve grupos de trabalho, etc., para avaliar em contexto? Mas dá. A GV começou um curso de Direito, né? Já faz anos, né? Tem um curso de Direito. E na seleção, no processo seletivo desse curso de Direito, tem o exame oral. O exame oral é exatamente nesse termo que você descreveu. Tem um exame escrito, que chega num score cognitivo, né? Só que se tem 60 vagas, chama 600. E aí os 600 vão virar 60, na prova oral. E o que é a prova oral? É um debate, se coloca uma questão, e ali tem professor, outros também, o que se observa? Se o cara fala o tempo todo e a palavra precisa ser tomada para poder ele dar a vez para o outro, se ele não fala nada, fica só balançando a cabeça, não é? O socioemocional é observado, e daí eles vão de 10 em 10, com 60 rodadas, passam os 600, não é? Então, no fundo, dá para levar em consideração, mas é que o socioemocional só ganha a vida independente quando a competência perde vida e fica sendo só reduzida à técnica, né? Nós temos 2 minutos a nossa penúltima parte. Eu sei que tem uma colega, então, por favor. Isso. Desculpa, mas tenta falar em 2 minutos, se você der conta. Eu sei que, às vezes, é difícil para nós. Então, eu só queria partilhar da Prefeitura de São Paulo. Foi feito o currículo da cidade. E o currículo da cidade, ele foi feito com a participação dos educadores. Então, foi uma coisa bem interessante, né? Foi a primeira vez que os educadores eles puderam ter, de fato, uma contribuição na questão do currículo da cidade. E a questão que vocês estão falando bastante, socioafetiva, na educação infantil, nós realizamos um relatório. E no relatório individual de cada criança, o que é mais acentuado é a questão emocional. Então, na educação infantil, a gente já faz esse trabalho. É bem interessante, que vai desde o desenvolvimento da criança, tem a fala das famílias. Nós fazemos um trabalho bastante de comunicação entre a comunidade escolar e a comunidade local. É bem interessante esse trabalho. É só um relato que a gente gostaria de estar colocando. Bom, Carol, quer falar? Vou voltar na educação infantil, vou dar um piteco aí nessa coisa. Quando você olha a BNCC, a Base Nacional para a Educação Infantil, tem 2 coisas bem interessantes, os campos de experiência e os direitos. Os campos de experiência tem alguns que são de natureza física, de mobilidade, eu, etc. Nós e os outros. Eu, nós e o outro, etc. Mas os direitos, o primeiro é o direito de conviver. E o segundo é o direito de brincar.
Ora, eu colocaria isso para todas as etapas da educação. O estudante do ensino médio, do ensino, tem que ter o direito de conviver e de brincar, tá certo? Não é só criança. Eu quero brincar e conviver. Bom, então nós terminamos então nossa penúltima parte e vamos para a última, que tá prevista para durar 30 minutos. Eu vou chamar aqui o ilustre professor Nilson. Patrícia, eu pensei que você também devesse participar dessa parte final. Você não gostaria? Venga. Mas não tem cadeira, né? Não, agora a gente... Vem, Patrícia, eu acho que... Agora a gente levanta. Não, mas... nós saímos, né, Nilson? Agora eu falei... É verdade. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês aí, pela... Gente, então, estamos na última etapa, essa síntese, esse encerramento, não é? E o mais importante nessa síntese, nesse encerramento, é a gente registrar, mais uma vez, o agradecimento pela presença de vocês, por tudo isso que o Menezes destacou bem aí, que é a vida que representa a presença de vocês aqui. Quando esse evento começou a ser anunciado, houve um grande jornal de São Paulo que anunciou nas suas páginas uma coisa assim terrível para nós, que foi assim: IEA e Itaú Social criam uma cátedra para treinar professores. Isso saiu no título, treinar professores. A gente chorou aqui, porque nunca isso passou por nossa cabeça. O objetivo da cátedra era outro, e a gente fez um exercício aqui, acho, nessa sessão de hoje, não é? Um exercício inicial disso daí. A gente conta com vocês, enfaticamente assim, nas duas próximas rodadas. Houve um número de inscrição muito grande, mais de 250, mas o número de presentes aqui hoje foi 127. É normal haver esse tipo de quebra, mas a gente tem que tomar uma providência que eu estou anunciando aqui em grupo. A gente já pensou que é o seguinte, ó. Em princípio, nós estamos contando com vocês aqui para os 3 seminários, não é? Quem veio hoje está inscrito automaticamente, a nosso ver, para o segundo e para o terceiro, a lista de presença, não é? Agora, quem não veio hoje, não significa que está desinteressado e tudo, não pôde, não veio hoje, mas aí a gente está pedindo que refaça a inscrição para o seminário 2, não é? Para poder a gente ter realmente a medida do número de inscritos, não é? Então, resumindo, os 127 que vieram aqui hoje, considerem-se inscritos para o segundo seminário. Quem não puder vir, não vem, isso não é crime, né? Está tudo bem, mas já está inscrito. Agora, a outra metade que se inscreveu e não veio, a gente vai pedir por e-mail, né, a gentileza de confirmar o interesse no seminário 2, que é o de abril, tá certo? Bom, o seminário 2, eu acho que uma parte, porque as coisas estão todas interligadas, mas uma parte do que será discutido já foi anunciada aqui, e a encrenca vai ser boa, né? O debate vai ser bom. A discussão é sobre, na ação do professor, o planejamento e a avaliação, né? O professor como profissional, a competência do professor, mas ao planejar e avaliar, né? Obviamente, vocês estão percebendo como os temas desse semestre representam uma tentativa de se concentrar naquilo que não está muito em discussão, que não pode mudar da água do dia para a noite ou da água para o vinho, né? Porque muita coisa pode. A reforma do ensino médio certamente será um tema de um dos semestres nosso daqui para frente. Mas a gente não saberia hoje como começar essa discussão. Tamanha é a desordem institucional, né? No caso da reforma do ensino médio. Da própria base nacional curricular, que está correndo o risco de ser reinterpretada. Então, o que será? Vamos ver, e certamente isso terá que ter lugar aqui, não é?
De todo modo, a gente vai começar, já a partir da primeira reunião, depois desse trabalho de hoje, a pensar nos temas dos próximos semestres, e bem imediatamente do segundo semestre, né? O seminário 2, Planejamento e Avaliação, há uma primeira fala sobre a liberdade, a responsabilidade, a tolerância na ação do professor. Vamos ter o prazer de ouvir falar sobre isso do nosso colega Menezes, né? A palestra 2 vai falar sobre o conteúdo, sobre as concepções de conhecimento, né? Para poder planejar e avaliar. Quer dizer, um planejamento vazão com Z, é assim, quando você diz tantas aulas para essa matéria, tantas aulas para essa, tantas para ela, é regular a vazão para encher o balde que é a cabeça do aluno, né? Esse planejamento não nos interessa, mas então qual é a concepção de conhecimento e de planejamento que a gente tem para orientar as ações docentes, né? Depois tem, no caso da avaliação, uma discussão densa que o Lino vai coordenar, vai expor e coordenar sobre a ideia de medida e a ideia de valor. A avaliação, não dá para pensar a avaliação como um processo de medida, né? Ela é mais complexa do que um processo de medida, é um julgamento de valor, não é? Esse é o tema. E nós teremos também o prazer de receber a Cláudia Costin na palestra D, para falar sobre boas práticas nesse tema, avaliação e planejamento, né? Sobre boas práticas. Ela é uma pessoa altamente credenciada, foi indicada pelos colegas do Itaú, né? Pelos amigos aí do Itaú Social, e vai falar, então, no seminário daí do dia 13 de abril, né? Então, tem samba para a gente dançar, e vamos dançar junto no segundo seminário e nos outros semestres nesse aparecer temas, assim, aparecerem temas que a gente vai inserir na programação, não é, viva daqui. Eu queria só falar um pouquinho a respeito do que resulta dessa discussão, que para a gente não sair nem um pouquinho assim, nós, né, desapontado e tudo, por conta de não tirar grandes conclusões. A expectativa não é a gente fechar a questão e uma questão que a gente põe aqui e que feche o certo é isso, o errado é isso, é uma questão mal posta, não é uma questão simplória ou mal posta. As questões de que a gente está tratando são grandes demais para se resumir o certo é isso, o errado, né? Não dá, é mais do que isso. E aí a gente lembra de um filósofo alemão da escola de Frankfurt, o Gadamer, né, que tem um conceito bonito, que é isso que a gente viveu aqui e espera viver nos próximos encontros, que é o conceito de fusão de horizontes, não é? Um conceito técnico. O Gadamer diz, eu olho e vejo, e tem aqui um ângulo de visão, eu vejo, é o meu ponto de vista. A Paty olha e vê, é outro ponto de vista. Nós não estamos aqui discutindo para poder nós dois ficarmos com o mesmo ponto de vista. Não é essa a ideia. Ela vai ter sempre o ponto de vista dela e eu o meu. Mas nós vamos promover uma discussão para os nossos horizontes serem idênticos. Porque, se bobear, eu olho e vejo um horizonte, e ela olha e vê outro horizonte, e esses horizontes não conversam. Fundir os horizontes é fundir os horizontes, não é igualar os dois pontos de vista, não é? Mas essa racionalidade que se busca é em fazer as visões diferentes conversarem, não é? O horizonte teórico ser o mesmo, mas não reduzir os dois pensamentos a um só, né? Não é isso. A respeito de tudo que se discutiu sobre professor, o profissionalismo do professor, não é? A ação do professor como um profissional, as competências do professor, chamou assim a minha atenção o fato de duas coisas aparecerem com bastante destaque, não com essas palavras que eu vou falar, mas como interpretei, né? Uma coisa é o professor como mediador.
não é? A mediação, isso pode ser entendido em múltiplos sentidos, mas eu estou me referindo especificamente àquele momento em que a gente suspende a autoridade. Suspende a autoridade. Nenhum mediador pode usar argumento de autoridade. Esse assunto é importante porque eu estou dizendo que é. Não é por aí, não é? Mas a gente suspende a autoridade e aproxima os interesses, não é? A gente delega a autoridade para a lei, para os documentos, para as regras que estão postas, e não sou eu que estou falando, né? O professor, como mediador, ele aproxima o interesse do aluno do interesse da escola a partir de currículo, de ideias, e não a partir do poder ou do pensamento ou da autoridade dele, não é? E essa ideia de mediação, então, é fundamental, porque sem ela a gente planeja as coisas mais interessantes e morre na praia, não chega a realizar nada na sala de aula, né? Porque você está vendo um horizonte, o aluno está vendo outro horizonte, não é? E esses horizontes não conversam. É claro que nessa mediação a gente não pode ser nem Caxias e nem Chacrinha. Caxias é aquele assim, que diz, sigam os que forem brasileiros. Então, não funciona. Se chegar na sala de aula e dizer, o programa é esse, sigam-me os que forem brasileiros, você vai morrer sozinho lutando. Não vai ter que nem Caxias, os caras tudo atrás no cavalo para ganhar a batalha, né? E Chacrinha, você vai ficando velho quando vai precisar explicar exemplo, né? Mas o Chacrinha era um programa de auditório em que ele dava o que a plateia pedia. O que vocês querem? Querem bacalhau? Bum, jogava bacalhau para a plateia. Eu estou fora. Professor não é Chacrinha para ficar dando o que o aluno quer, né? Eu levo em consideração o que ele quer, mas a escola tem currículo, tem programa, e a escola, não é? A mediação consiste nessa aproximação, né? Então, o professor é um mediador e essa função de mediação é indelegável, não é? Esse exercício assim de aproximação de interesse sem o recurso à autoridade. Faz porque sou eu que estou mandando, né? E a outra função do professor, que não apareceu com essas palavras, mas que para mim ficou no horizonte o tempo todo, é o professor como cartógrafo. A competência do professor como cartógrafo. Cartógrafo de relevância. O que a gente faz na escola hoje é pôr um mapa de relevância, o que vale mais, o que vale menos, o que não vale nada, não é? Porque o dado em si, o aluno vai buscar na rede, não é? O Menezes falou, vai buscar consertar a geladeira velha dele lá, não é? Então, mais a rede mistura coisas que não dá para misturar. Um aluninho nosso na escola ouve falar ele vê um outdoor assim, corpus com U, ele diz, não é com O, ele está aprendendo, aí ele vai para o Google e põe corpus com U e dá uma gugada, e ele recebe do Google habeas corpus, logo depois Corpus Christi, logo depois Academia de Ginástica, logo depois iogurte light, tudo misturado, tudo é corpus, não é? Aí, o que eu faço com isso? Não é? Então, as coisas estão interligadas, mas não valem todos a mesma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu entendo por meio dos links, mas eu tenho que pôr mapas e dizer... É claro que para pôr mapa, eu preciso dizer o que eu quero, né? Eu preciso saber o que eu quero, porque não há mapa que ajude um marinheiro que não tem rumo. Agora, se eu tenho um rumo, eu preciso de um mapa para me orientar. Então, o professor é um cartógrafo. E, tecnicamente, vamos ver, ao falar do planejamento aqui, que o segredo de um bom mapa, grande parte do segredo de um bom mapa reside na escolha de uma escala adequada para representar um determinado lugar, tema, situação, né? Mapa com detalhe demais ou mapa grosseiro demais, não é? Não serve. Na sala de aula, o planejamento é como se fosse um mapa, mas a escala, a competência do professor está na escolha de uma escala adequada, porque errar na mão, não é? E encher de detalhe é confundir aluno com coleguinha, e errar na mão no sentido de subtrair demais as coisas é não acreditar na capacidade do aluno, não é? Então,
esse mapear é escolher uma escolha adequada para poder organizar o que vai fazer na sala de aula. Então, o professor é muito mais coisa do que isso, mas ele é um mediador, ele é um cartógrafo de relevâncias, não é? Ele põe um mapa em cima da rede e diz, olha, está tudo ligado, mas eu quero ir por aqui, não por lá, isso não me serve de nada, porque senão ele se perde nos Google aí da vida, né? Então, eu acho que, de nossa parte, certamente, conversando com todos os colegas, né, do grupo, a Bernadette precisou ir embora, porque tinha um compromisso à tarde, não é fácil dedicar o dia inteiro, não é? Mas, conversando com todo o grupo, a impressão é que nós recebemos bastante de vocês, não é? E queremos continuar essa interação, não é? Com esse nível de troca nos próximos eventos. Patrícia, por favor, a palavra é sua. Ótimo, obrigada, Nilson. Acho que aqui não me cabe estender, né, um pouco na síntese dos pontos que nós cobrimos hoje, mas como eu não estava planejando isso, né, mas eu acho que é importante talvez reforçar, terminar com o começo, né? Nós começamos o dia hoje com um convite, uma mensagem muito forte, no sentido de que essa é uma primeira iniciativa da Cátedra de Educação. Para nós, no Itaú Social, é um prazer, é uma honra e um grande aprendizado poder apoiar essa iniciativa. E, nesse sentido, para nós, e aí por mim, pessoalmente, foi uma grande alegria poder ver que parte da nossa agenda de hoje tinha a ver com os tópicos que nós cobrimos, sim, mas nós tínhamos uma agenda paralela e em sinergia com essa dos temas, que era que a gente pudesse ter professores, né, profissionais da educação, que estão na escola, que estão nas redes públicas, aqui conosco no diálogo, né? E nós tivemos. Então, por conta disso, eu quero trazer aqui, representando, né, vocês, 4 profissionais com quem eu tive a honra de conversar nos intervalos, que mandaram mensagens fortes, e terminar com um convite bem propositivo, tá? Para a gente sair bem, com bastante ânimo, no sentido de alma, né, de ânima, inclusive para que nos próximos encontros e próximas etapas da cátedra a gente continue contando com vocês e com outros professores. Ouvi, por exemplo, da Mônica, uma educadora muito especial, uma frase que ficou muito forte, atravessou nosso diálogo hoje: a escola é muito mais do que os governantes conseguem pensar. Uma professora, Ângela, do interior de São Paulo, que não está aqui, porque ela teve que sair. Por quê? Ela é professora da rede pública no interior de São Paulo. Ela precisou vir, nunca tinha chegado aqui, foi a primeira vez que ela veio, então, com toda a odisseia do ônibus, se perdeu, verá. E ela precisava sair antes do final de hoje, porque ela vai pegar um ônibus na rodoviária. Quando ela chegar na cidade dela, os ônibus para o bairro dela terminam de rodar. Então, ela não podia sair daqui às 6 da noite, ela, né, não podia pegar o ônibus das 9 da noite, porque no bairro dela não ia ter mais ônibus. E ela veio por conta também dessa vontade de aprender, de compartilhar. Uma educadora com quem eu tenho a honra de trabalhar, que é a Juliana AD. Juliana, dá uma... A Juliana, antes de ser doutora em educação, foi professora por 10 anos e agora nos dá a honra de trabalhar no Itaú Social, nos ensinar muito lá na Fundação, mas também está mais à frente da nossa parceria com a Cátedra. Então, a Juliana também vai estar muito presente nessas diferentes ações. E, por último, uma professora que não está aqui, mas que me ensinou muito, ela transformou a escola dela lá na Vila Esperança, na periferia de São Bernardo, a professora Rita, e ela me dizia: sabe como eu consigo fazer as coisas? Ficando invisível. Desde que ninguém na secretaria ou na diretoria veja o que eu estou fazendo com a minha equipe, eu consigo fazer. No momento que me colocarem no holofote, vai dar problema. De que forma a gente pode reverter isso, né? E eu vou explicar por que eu termino com a Rita. E eu vou reforçar meu convite para ela pelo nosso contato que a gente mantém até hoje. A proposta da cátedra, e como a Ângela bem pontuou de manhã, e todos os outros membros de diferentes formas, e vocês também no debate, é unir, né, esses saberes que são complementares da escola
com a universidade, né? A gente viu que tem muita vontade, muita disponibilidade de todos desses lados, e muitas vezes nós cruzamos e fazemos parte de ambos, né? Então, nesse sentido, a cátedra ela embarca num processo de planejamento estratégico para os 5 anos, isso também foi mencionado aqui, e no hall de possibilidades vai haver muito mais do que seminários como esse, né? Que são importantes, sim, mas nesse rol de possibilidades podem entrar promoção de pesquisas, oficinas, mapeamento de iniciativas já existentes, que muitas vezes, como a da professora Rita, ficam invisíveis e que podem colaborar muito para que todos possamos colaborar na formação e na valorização do professor. Então, nesse sentido, a gente reforça. Eu acho que no espírito de consulta, a gente conseguiu, nesse evento, ter 80% dos participantes professores, né? Então, a gente conta com vocês e os outros 20% também, mas no sentido de foco, para que, quando a gente for no processo da construção do planejamento, a gente possa ter momentos de consulta, de trazer para vocês, olha, nossas propostas são essas, nos falem o que vocês acham, né? A gente vai contar, ao longo desses 5 anos, com esses momentos de troca e de aprendizado conjunto. Então, só reforçar o nosso agradecimento em nome do TAEU Social e passar para você de novo, Nilson. E nós vamos concluir. Eu só quero destacar que nós temos a intenção e vamos realizar de cada palestra dessas, cada participação dessa ser convertida num texto, não é? Incorporando parte dos debates. Não dá para incorporar literalmente, há tempos, não é? Mas incorporando o que é fundamental, o que ocorreu de fundamental nos debates, não é? Então, cada fala e debate será convertido num texto disponível para vocês. Não agora, em uma semana. Em uma semana tem a gravação que o IEA faz, mas a elaboração desse material demora um pouquinho mais. Até o 2º seminário, a gente espera que esteja pronto, né, Rodrigo? E esboçado. E um vídeo também, porque são 2 linguagens, a gente quer combinar, são 2 tipos de espaço, então, esses 80 minutos, 40 de fala e 40 de debate, né? Misturado, a gente vai ter que transformar também num vídeo, é o quebra-cabeça do Rodrigo ali, da equipe dele, de um vídeo de, no máximo, 15 minutos, para ter como documento, como síntese e como possibilidade de a gente levar daqui para provocar uma discussão, não cópia da discussão, mas inspirar discussões desse tipo em outras escolas, em outros lugares, não é? Obrigado, então. Boa tarde para a gente.